Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. E isto Abraão não fez. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram ele então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, nós estamos a poucos dias da grande semana, da Semana Santa. Estamos realmente às portas. Próximo domingo já celebraremos, infelizmente, mais um ano de modo virtual, a missa da entrada de Jesus em Jerusalém, chamada de Domingo de Ramos. E até o sacrifício da gente não participar da missa deve ser ofertado a Deus. Tem gente que está revoltado contra a igreja, contra o bispo, contra os padres. Esse vírus não brinca. E se nós queremos sair dessa situação, devemos ofertar a Deus, devemos pedir a Deus que nos livre do mal. E a obediência, diz o livro de Samuel, que a obediência é melhor do que o sacrifício. E a desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. Então, quando eu obedeço ao nosso bispo, ao padre, e oferto, porque é uma oferta, para nós padres também é uma oferta. Não pensem que para mim como padre é fácil celebrar essa missa com 3 pessoas aqui servindo. Quem celebrava toda quarta-feira aqui no pátio do Shalom, quem celebrava a missa para 5.000 pessoas, também para mim é um sacrifício. Mas eu preciso obedecer. Eu estou dizendo isso porque existe muita gente revoltada por questões políticas, às vezes, e se revoltam contra a igreja. Não, a igreja é nossa mãe. Quando muitas vezes se questionava o Padre Pio, que a igreja o perseguia, inclusive papas que o perseguiram, ele dizia: cale-se, porque a mão que me bate é a mão da minha mãe, que é a igreja.
Padre Pio, a mão que me bate. E ele sofreu 2 anos, ficou totalmente preso dentro do convento, sem poder celebrar em público, sem poder confessar, que era o que ele mais gostava, sem poder atender as pessoas, sem poder pregar. E as pessoas ficavam revoltadas e queriam fazer mutim contra o Papa, contra a igreja, e ele dizia: não, a mão que me bate é a mão da minha mãe, que é a igreja é nossa mãe. E nós devemos amar os nossos pastores. Por isso eu não aceito que ninguém fale mal do Papa, que alguém fale mal do bispo, que alguém fale mal do padre. Por quê? Porque nós estamos falando mal da nossa mãe, que é a igreja. Claro que nós padres temos defeitos, eu tenho muitos defeitos, mas esses defeitos não é da igreja, são meus. Se um padre, um bispo, um papa tem defeitos, ele vai se haver com Deus. Cabe a mim e a você obedecer. Então vamos ter mais uma Semana Santa em casa? Sim. Não vamos poder comungar? Sim. Isso talvez nos ajude a valorizar quando um dia pudermos a estar juntos e a comungar. Isso é apenas uma, não sei, não ia falar isso. Hoje o tema é outro. Mas estou dizendo isso, certamente o Espírito Santo está falando para alguém. Queridos e amados irmãos, hoje nós começamos uma campanha de oração. Serão 7 quartas-feiras. Vai terminar o mês de março, mas nós vamos continuar em abril. E certamente em maio. Maio tem festa de São José, dia 1º. 7 quartas-feiras. Para quê? Para a gente trazer e tornar disponível os tesouros da nossa igreja. São muitos os tesouros da nossa igreja. Graças a Deus hoje que a internet, né, os meios de comunicação favorecem que esses tesouros que são vividos numa região ou noutra do mundo possam chegar até nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que como padre eu tenho à disposição a rádio, tenho disposição a web TV para apresentar a vocês, para trazer para vocês tesouros, os tesouros da fé. E nós devemos aprender, nós devemos descobrir, nós devemos ter em vista a importância que tem esses tesouros, vivê-los na nossa vida e aproveitar deles. Então, por que o Papa esse ano colocou São José em destaque? A gente não pode ser burro. A gente não pode ser idiota. Será que o Papa de repente acordou sem ter o que fazer e de repente, ano de São José? Não. O Papa, ele recebe as luzes especiais do Espírito Santo. E certamente esta atitude do Papa Francisco de dedicar esse ano a São José tem um sentido muito grande. Porque quem é São José? Senão o pai nutrício de Jesus, o provedor da Sagrada Família. E na história da igreja, São José sempre foi venerado, buscado como aquele que é instrumento da providência divina na família de Nazaré e na nossa família. Então, se o Papa está nos dando a graça, e assim ele libera do tesouro da igreja a indulgência plenária que pode ser recebida toda quarta-feira, que pode ser recebida todo dia 19. Se ele faz isso, é porque ele sabe que a coisa está difícil. Eu tenho lido que na Itália, empresários, advogados, pessoas que tinham uma vida fácil, Europa,
estão passando fome. Lá na Itália, a Caritas, que é o organismo da igreja, Caritas quer dizer caridade, né? Que é o braço da caridade da Igreja Católica no mundo todo. Nós temos Caritas no Brasil, no mundo inteiro. A Caritas está indo ao encontro dessas pessoas que estão morrendo de fome. E aqui no Brasil, nós já estamos vendo pessoas mendigando o pão, passando fome, literalmente, sem ter o que comer. Eu já ouvi até irmãos da própria comunidade que estão passando por necessidade em casa, precisando de coisas básicas, como feijão, como farinha, como arroz. Não é coisa assim, não é caviar, não. É o básico, é a feira básica que está faltando. Então São José entra nesse ano, segundo ano de pandemia, numa pandemia pior do que a anterior, com a cepa nova que está aí se espalhando mais rápido, mais feroz. Nós estamos vendo, eu nunca vi no meu Facebook, no meu WhatsApp, tanto pedido de oração por pessoas que estão nos hospitais, entubadas, por alma de pessoas que morreram com essa praga. Então nós temos São José, né? Eu mesmo vou confessar para vocês, o ano de São José começou dia 8 de dezembro, eu vim despertar agora. Claro, estava no hospital com meu tio, passei cerca de 3 meses fora da vida comunitária, da vida da comunidade de vida, porque estava no hospital 40 dias, depois fiquei com o tio Luiz lá na Tia Toninha. Mas eu mesmo, quer dizer, já passou dezembro, janeiro, fevereiro e março, 3 meses que eu, Padre Antônio Furtado, perdi de receber indulgências, de rezar com São José, de conhecer São José, de ler sobre São José. Está bem da verdade. Eu queria até que pegasse lá embaixo a carta do Papa, tá? Pegue lá com a Enelmara a carta do Papa. Eu não li nem a carta. Então imagine, se eu, Padre Antônio Furtado, estou fazendo minha confissão pública, porque isso é pecado. Vou colocar na minha próxima confissão. Até agora, eu não li, eu não me interessei. Imagine a maioria dos fiéis. Esse é o nosso mal. A graça é dada, a igreja é mãe, providencia, e eu vou brigar, vou fazer confusão, vou me dispersar com as coisas do mundo, vou criticar a igreja, vou criticar o Papa. O Papa escreveu uma carta, uma encíclica para nós sobre os motivos pelos quais ele resolveu estabelecer esse ano, o ano de São José, o ano da providência. Pode me dar aqui. Isso aqui você adquire nas livrarias católicas, na Paulus, aqui na Rádio Shalom, está aqui, ó, Patris Corde, por ocasião do 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja Universal, que é a Igreja Católica. Decreto da penitenciária apostólica com o qual se concede o dom de indulgências especiais por ocasião do ano de São José. Está tudo aqui. Esses dias eu tive que ficar, como eu disse antes de ontem, até 00:30. Ontem eu fiquei até tarde, trabalhando, já preparamos o livro, já vai para gráfica. E depois foi que eu fui me tocar, meu Deus, nós temos aqui uma relíquia de São José. Vou fazer uma loucura agora, Anderson, mas por favor me atenda, né? Você e o Sam Davis, eu queria que nós tirássemos a relíquia de São José, que está naquele altar, e nós vamos expor essa relíquia. Isso é um tesouro. Imagine aqui em Fortaleza, na Capela das Santas Relíquias, uma relíquia do pedacinho do cinto de São José, que é venerado em Joinville, na França, que foi me dado pelo padre Emanuel, jesuíta. Meu Jesus, que coisa preciosa. São tesouros, está tão perto de mim e de você. Está aqui, né? Papa falando da importância que tem esse ano
E é preciso ler. Ah, padre, eu não posso comprar, eu não tenho dinheiro. Vai na internet, você pega de graça. Você pega de graça. Aqui ele vai falar de São José como um pai, um amado pai. São José é um pai de ternura, segundo capítulo. Um pai na obediência, no terceiro capítulo. Quarto, um pai no acolhimento. Um pai com coragem criativa, um pai trabalhador. E sétimo, um pai na sombra, no escondimento, na humildade. E por último, na página 27, o Papa decreta, né? Vem para nós tudo aquilo que vai ser vivido nesse ano de São José. O decreto das indulgências especiais para o ano de 2021, até o dia 8 de dezembro. Portanto, o tempo está correndo, está passando. Diz o Papa: seja celebrado um ano especial a São José, no qual todo fiel, sob o seu exemplo, possa reforçar cotidianamente a própria vida de fé no pleno cumprimento da vontade de Deus. Ano de pandemia, ano em que pessoas que tiveram a doença estão tendo de novo, porque se dizia, não, quem teve já adquiriu a imunidade, não tem mais, estão tendo de novo. Ano de vacinação, em que se diz quem se vacinou não vai ter. Pessoas que já tiveram as 2 vacinas, tiveram e chegaram até a morrer. O que é que Deus está pedindo? Que nós façamos a vontade de Deus, cumpramos a vontade de Deus. Todos os fiéis terão assim a possibilidade de empenhar-se com orações e boas obras para obter, com a ajuda de São José, cabeça da Celeste Família de Nazaré, conforto. Presta atenção, o Papa está falando. O Espírito Santo, melhor dizendo, porque aqui não é o Papa Francisco, o pensamento dele, mas o que o Espírito Santo está falando através dele, que as pessoas possam obter, com a ajuda de São José, cabeça da família de Nazaré, conforto. Repita a palavra comigo: conforto. 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 Depois, e alívio. Alívio. Nas grandes tribulações. Nas grandes tribulações. Humanas e sociais. Humanas e sociais. Que hoje afligem. Que hoje afligem. O mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo. Então o Papa está dizendo, para as aflições, graves tribulações deste ano, deste tempo, nós precisamos obter ajuda. Acorda, ajuda. Onde é que você vai buscar ajuda? Onde é que você vai buscar ajuda? Você que está me escutando agora, onde é que você vai buscar ajuda? Onde é que você vai buscar alívio? Onde é que você vai buscar conforto? Você vai buscar conforto, ajuda e alívio na devoção a São José. Pode colocar ali no altar. Graças a Deus, obrigado aí ao Anderson, que conseguiram tirar, né? Essa relíquia preciosa não pode estar aí trancada nesse ano. Nós vamos expô-la aqui para quem quiser rezar. A devoção ao guardião do Redentor desenvolveu-se amplamente no decurso da história da igreja, que não somente lhe atribui um culto entre os mais altos, depois do atribuído à sua esposa. O culto da Nossa Senhora é de hiperdulia. Depois de atribuída a sua esposa, mãe de Deus, mas lhe conferiu também amplos patrocínios. O magistério da igreja continua a descobrir antigas e novas grandezas neste tesouro que é São José. O que é São José? Quem é São José? Um tesouro. Um tesouro. Tesouro. Então São José é um tesouro. É o Papa que está dizendo aqui na carta. É um tesouro. É um tesouro. São José é um tesouro. Como o dono da casa do Evangelho de Mateus, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Para a perfeita consecução do fim pretendido,
será de imensa ajuda o dom das indulgências, que a penitenciária apostólica, por meio do presente decreto emitido em conformidade com a vontade do Papa Francisco, concede benignamente durante o ano de São José. Presta atenção agora, você que está em casa. Concede-se indulgência plenária nas condições habituais. Quais são as condições habituais? Confissão, comunhão eucarística e oração segundo as intenções do Santo Padre. Aquele credo, Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. Aos fiéis que, com o ânimo desprendido do pecado, não, agora eu vou fazer e vou continuar no pecado e vou pedir a São José a providência. Não. Indulgência para quem quer deixar o pecado. Indulgência para quem quer fugir do mal. É para quem quer fugir do pecado. É para isso que servem as indulgências. Por isso que ele deixa claro aos fiéis que, com ânimo desprendido de qualquer pecado, participarem do ano de São José nas ocasiões e com as modalidades indicadas pela penitenciária apostólica. Letra A. São José, autêntico homem de fé, redescobrir a relação filial com o Pai, renovar a fidelidade da oração, colocar-se à escuta e corresponder com profundo discernimento à vontade de Deus. Concede indulgência plenária aos que meditarem por ao menos 30 minutos a oração do Pai Nosso, ou que participem de um retiro espiritual de ao menos um dia, que inclua uma meditação sobre São José. Então, a pessoa que meditar 30 minutos no Pai Nosso, e o Catecismo está aí com todas as explicações sobre cada um dos pedidos do Pai Nosso, ou participar de um retiro de pelo menos um dia sobre São José, quem sabe nós vamos promover aqui na Rádio Shalom, né? Né, Anderson? Promover um dia de retiro sobre São José. O Papa está propondo aqui para ganhar indulgência plenária. Segundo, o Evangelho atribui a São José o título de homem justo. Segredo íntimo que está exatamente no fundo do coração e da alma dele. Depositado do mistério de Deus, patrono ideal do fórum íntimo que nos impulsiona a redescobrir os valores do silêncio, da prudência, da lealdade. E aí vem a indulgência. A virtude da justiça praticada de maneira exemplar. Aqueles que, sob o exemplo de São José, cumpriram uma obra de misericórdia corporal ou espiritual, recebem a indulgência plenária. Ou seja, ensinar os ignorantes, dar comida aos famintos, às 14, né? Padre, eu não sei quais são, não. Vai atrás, vai estudar. No meu livrinho Manual da Confissão tem lá as 14 e o Papa colocou mais duas, tanto nas 14, 15, 16, são agora 16, né? Que eram 7, então o Papa colocou mais duas. 16 obras de misericórdia. Se fizer pelo menos uma, enterrar os defuntos, ensinar os ignorantes, dar pão, água, né? Recebe a indulgência plenária. Outra indulgência plenária. Concede-se indulgência plenária a recitação do rosário na família e entre os noivos. Você que é noivo, em vez de estar se amassando, né? Em vez de estar transando com a sua noiva, vá rezar o rosário. Estou sendo muito aberto, franco e claro. Então, o terço na família, o rosário na família, indulgência plenária. Pega a sua esposa, vão rezar o rosário, o terço. O noivo pega a noiva, vamos rezar indulgência plenária. Olha quanta riqueza. Mais ainda, deixa eu ver aqui. Poderá, portanto, alcançar a indulgência plenária aquele que confiar continuamente a própria atividade, o próprio trabalho, a proteção de São José, e todo fiel que invocar com orações e intercessão do operário de Nazaré, a fim de que quem estiver em busca de trabalho possa encontrar uma ocupação e o trabalho de todos seja mais digno. Então, antes de começar o trabalho, se você rezar São José, e por isso no livrinho, que vai ser, essa semana vai estar à disposição, que eu fiz, tem várias orações, inclusive a oração do manto de São José, pode ser feita durante 30 dias, ganha indulgência plenária. Outra, concede-se indulgência plenária aos fiéis que recitarem
a ladainha São José, o acátisto a São José. Esse aqui eu vou atrás. Não sei se no meu livro de acátistos tem de São José. Aquele livro grande. Sei que tem de São Miguel, que nós já estamos traduzindo. Mas eu não sei se tem de São Francisco. Não sei se tem de São José. Eu vou atrás do acátisto de São José. Por inteiro, ou ao menos uma parte. Qualquer outra oração São José, própria das tradições litúrgicas em favor da igreja perseguida, o alívio dos cristãos ganha indulgência plenária. Então, é por isso que hoje eu oriento você a comprar. Aqui na rádio nós temos, tá? Mas você também pode baixar a carta, né? Essa encíclica, esse documento, tá bom? Carta apostólica Patris Corde. Patris em latim. Patris Corde. Mas para concluir, hoje nós vamos conhecer a primeira dor e a primeira alegria de São José. O padre Mário Guinzoni, ele diz o seguinte: se bem entendida a oração das 7 dores e 7 alegrias de São José, deixam de ser uma simples devoção e tornam-se a nossa história. Tornam-se a nossa história. Tá bom? Tornam-se a nossa história. No livro que eu fiz, que eu preparei, nós temos várias orações a São José e temos as orações a cada uma das dores de São José. Porque eu sei que muita gente nem sabia, né? Nem sabia. Então vamos à primeira dor de São José. A encarnação. Na próxima semana vamos ver a segunda. Mas hoje a primeira dor e a primeira alegria se encontra exatamente na encarnação do Filho de Deus, de Jesus. O que aconteceu? Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, era desposada com José, porém, como era comum no noivado judaico, primeiro se tinha uma festa de noivado, a partir daquele momento era como se eles já estivessem casados, e 6 meses depois tinha a festa do casamento propriamente dito, um pouco parecido com a nossa tradição, noivado e depois casamento. Porém, diz o texto do Evangelho de Lucas, antes de coabitarem, ou seja, antes de manterem o ato conjugal ou a relação sexual, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, cujo nome da virgem era Maria. E aí nós conhecemos, quando o anjo diz que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, ela diz: como é que vai se dar isso? Eu não conheço o homem. Ou seja, e nessa pergunta está, ou nessa afirmação está aqui o que os padres da igreja dizem, um desejo de Maria permanecer virgem, mesmo casada. Porque se ela diz: eu não conheço o homem, ela não era uma pessoa burra. Ela sabia que se ela fosse casar e ela quisesse ter filhos e o Messias viesse, viria daquela relação com José. Por isso ela disse: eu não tenho ainda relação com meu marido, eu não tive, eu não conheço o homem. E como se ela dissesse, os padres da igreja: eu nem conheci e nem vou conhecer, e nem pretendo. Senão não tinha sentido ela dizer: eu não conheço o homem, porque o anjo ia dizer: não, você vai conhecer, não se preocupe. Não, Maria. O Espírito Santo descerá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá, por isso que nascer de ti será chamado santo. Ou seja, não vai ter a participação de José. Eis-me aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Pois é, Isabel, tua parenta, que não podia ter filhos, já está no 6º mês de gravidez. Logo diz, e Maria saiu apressadamente para a região montanhosa
de Encare, onde morava Isabel. E ali Isabel no 6º mês, Maria fica mais 3 meses, ou 4 meses, a tradição fala de 4 meses ou 3 meses, ou seja, depois que Isabel deu à luz, Maria volta já no 3º mês de gravidez. E qual é a dor de José? Eles estavam recém-casados, porém José não tinha tido nada com ela. A sua esposa faz uma viagem às pressas. São José era uma pessoa racional, era um homem normal. São José não era um bobo. E agora ela volta grávida, de 3 meses. Toda mulher já com 3 meses de gravidez, a barriga já está aparecendo. E aí a primeira dor de São José. Eu não sou o pai. Maria está grávida. Ela teve com alguém. E diz o texto que São José resolveu abandoná-la secretamente. Nisso se dá a santidade dele, por isso ele é chamado justo. Por quê? Porque ao abandoná-la, ele evita de denunciá-la diante dos juízes, na porta da cidade de Nazaré, e ela seria apedrejada como previa a lei. Ao abandoná-la secretamente, a cidade iria dizer: olha, José não cumpriu aquilo que um homem justo e temente a Deus deveria cumprir. A esposa engravidou e ele abandonou. Ele iria carregar esse peso. Isso foi de uma dor profunda para São José. E ele ficou nesse sofrimento. E se ele resolveu abandoná-la secretamente, é porque ele sabia: minha esposa é fiel, é santa. Eu não entendo o que está acontecendo, mas também não posso dizer que eu sou o pai. E nem também posso condená-la na porta da cidade. Imagine o drama que esse homem viveu. E aí São José vai dormir, né? Nós temos aqui a imagem de São José dormindo. São José vai dormir. E dormindo, ele tem a visita do anjo que diz: não temas receber Maria como tua esposa, porque o que está acontecendo com ela não é obra de nenhum homem. E aí se dá a alegria de José, que aceita Maria de volta, aceita aquilo que aconteceu com ela e assume aquele filho como seu, sendo ele filho do Altíssimo. Nessa primeira dor e alegria, vemos a abertura de José a Deus. Ele não agiu como um homem mundano, bisbilhoteiro, falastrão, que foi dizer para a cidade: minha mulher está grávida, eu não sou o pai, ela é uma bandida, é uma prostituta. Não. Ele sofre em silêncio. Ele sofre em silêncio as dores de não poder fazer nada, mas somente entender, de acordo com a vontade de Deus. Pela dor e a alegria de São José, que o Senhor conceda a todos nós a graça que pedimos. Amém.